Cara, que figura, né? Tipo, imagina a situação. Um cara lá no século XVI, tão radical que a própria comunidade o chutou para escanteio com direito a pragas de dar medo, né? Hã? Tentaram bem eliminar o cara. E hoje em dia, Se a gente fizesse um ranking dos filósofos mais bombados, Spinoza estaria no topo fácil. Ia ser tipo o santo padroeiro dos questionadores. hipócritas talvez. Ah, Brincadeiras à parte, a história do Baruch Spinoza é no mínimo intrigante. A gente separou um material aqui que é um prato cheio para quem quer se aprofundar no pensamento desse holandês, gente fina. Hum. O que mais me deixa de queixo caído é que ele, vivendo lá no século XVII, formulou um sistema filosófico que conversa, e conversa muito, com a ciência e a política do nosso tempo. Pois é, e para você que está aí se perguntando quem é esse cara e não quer encarar a leitura pesada dos textos dele, a gente está aqui para isso. A nossa missão hoje é desvendar o Spinoza sem mistério. É isso aí. A gente vai garimpar as ideias mais brilhantes dele, aquelas que ainda têm tudo a ver com a gente hoje em dia. e tudo isso baseado na nossa fonte principal, esse tal de Spinoza Deus, é toda a substância. Então, vamos nessa? Vamos. Para começar a entender, esse cara que causou tanto rebuliço, acho que a gente precisa situar ele no tempo e no espaço, né? Tipo, qual é a história dele? De onde ele veio? Com certeza. O nosso camarada nasceu em Amsterdã, ano de 1632. Olha só, a família dele já tinha uma história pra lá de interessante. Descendentes de judeus portugueses, sefarditas, que fugiram da Inquisição. Imagina a correria. E quando chegaram na Holanda, eles puderam finalmente deixar o cristianismo forçado de lado e voltar para o judaísmo. Ufa. Pelo menos essa parte deu certo. O pai do Spinoza era um comerciante de sucesso, então a família tinha uma vida, digamos, tranquila. Vida boa, né? Mas sabe como é, né? A vida familiar tem seus altos e baixos. A mãe dele faleceu quando ele era jovem e o pai se casou mais algumas vezes. Caramba! Dá pra imaginar que o Spinoza passou por uns perrengues na juventude. Sem dúvida. E a educação dele? A educação dele foi puxada, viu? Horas e horas debruçados sobre a Bíblia e o Talmud. Nossa, era tipo nerd religioso. Total. Aliás, o pai dele até pensou que ele ia virar rabino, de tanto que o cara gostava de estudar. Mas ele teve contato com outras coisas além da religião, né? Teve. Ele aprendeu latim e grego, imagina só. Um cara com uma base religiosa super tradicional, mas com a mente aberta para outras culturas. Que interessante. E como foi que ele começou a questionar a religião? Apesar dessa formação religiosa toda, ele começou a se sentir meio desconfortável com a ortodoxia judaica. As necessidades espirituais dele iam além, sabe? Sei. E aí ele começou a questionar a interpretação literal da Bíblia, achando que os caras que escreveram os primeiros livros tinham uma visão, digamos, meio simplista do ponto de vista científico e teológico. Entendi. E não parou por aí. Ele começou a dizer que não via na Bíblia provas de que Deus tinha um corpo físico, de que a alma era imortal ou que existiam anjos. Aí o bicho pegou, né? Pegou? Os líderes da comunidade judaica ficaram preocupados com essas ideias, né? Imagina, naquela época, os judeus ainda não eram considerados cidadãos plenos na Holanda. E qualquer crítica ao judaísmo podia ser vista como uma ofensa ao cristianismo, que era a religião dominante. Faz sentido? E aí, como eles reagiram? Eles tentaram de tudo para calar o Spinoza. Primeiro vieram com as ameaças, sabe? Quer ser Depois ofereceram uma boa grana para ele ficar quietinho. bela propina. Mas o Spinoza não topou. Ele era um cara íntegro, sabe? Defendia suas ideias com unhas e dentes. Corajoso ele, né? Mas E aí a coisa ficou feia de verdade. Teve até um cara que tentou matar ele. Que horror. O cara veio pra cima dele com uma adaga quando ele tava saindo da sinagoga. Mas ele se safou. Se safou, mas a capa dele ficou rasgada. Dizem que ele guardou a capa como, sei lá, um souvenir macabro do atentado. Tenso. Sabe o que ele fez depois de escapar? Escreveu uma carta enorme para as autoridades da sinagoga, tipo, metendo pau e defendendo as ideias dele com unhas e dentes. Aí não teve jeito, né? Não teve. A paciência da comunidade se esgotou. Em julho de 1656, eles fizeram aquela cerimônia de excomunhão, sabe? Sei. Aquela coisa toda dramática, com direito a toque de chofar, velas apagando e uma maldição daquelas. Eita. Amaldiçoado de dia e de noite, ao deitar e ao levantar, ao sair, ao entrar. Ninguém podia falar com ele, ajudar ele, ficar perto dele, nem ler nada que ele escrevesse. Caramba, que punição pesada. Pesada demais. Mas sabe o que é mais irônico? É o quê? Essa excomunhão toda só fez aumentar o interesse pelas ideias do Spinoza, tanto entre os judeus quanto entre os não-judeus. Olha só, fez o feito contrário. Exatamente. E aí a vida do Spinoza ficou mais complicada ainda, porque o pai dele tinha morrido e deixado uma herança. E isso gerou uma briga feia com a meia-irmã dele, a Rebecca. Por causa da herança. Ela queria tudo para ela. O Spinoza, seguindo sua filosofia de desapego material, não estava nem aí para grana, mas ele não gostava de perder uma discussão. Teimoso. Então ele foi lá e processou a irmã.
E aí? ganhou a causa, mas no final das contas ele abriu mão de tudo. Sério, de tudo. De tudo, menos de uma cama de dossel que ele curtia. Ah, tá. Pelo menos a cama ele ficou. Ficou. Mas sem grana e comungado, ele não tinha mais onde cair morto. Coitado. Mas ele acabou encontrando abrigo na casa de um amigo, o Afínios van den Ende, Quem é esse cara? um ex-jesuíta que tinha uma escola. Um cara liberal, culto, gente boa. Legal. Mas a escola dele tinha fama de incentivar os alunos a pensarem por conta própria, o que naquela época não era bem visto, né? Imagina. E foi nessa escola que Spinoza começou a dar aulas para se sustentar. E ele aproveitou para estudar mais. Aproveitou. Ele se aprofundou em grego, latim, matemática e mergulhou na filosofia de Aristóteles através de uns caras como Maimônides e essas Crescas. Crescas. E o Crescas influenciou bastante o Spinoza na ideia da eternidade da matéria. Eternidade da matéria. Como assim? Tipo, a matéria sempre existiu e a criação foi só um jeito de Deus organizar essa bagunça toda. Interessante. E mais? À noite, o Van den Ende apresentava para o Spinoza os escritos do Descartes, que estavam bombando na época. Nossa, o Descartes. E essa visão mecanicista do universo da Descartes mexeu com a cabeça do Spinoza, apesar de ele ter deixado de lado a parte mais subjetiva da filosofia cartesiana. Entendi. E nessa época, ele provavelmente também conheceu as ideias do Giordano Bruno, um cara que misturava ocultismo com ciência. Que mistura, hein? O cara é tão radical que acabou sendo queimado na fogueira. Nossa, que triste. Pois é, mas voltando ao Spinoza, Sim. parece que ele também tinha um lado, digamos, romântico. Me conta mais sobre isso. Ele se apaixonou pela filha do Van den Ende, a Clara Maria. A filha do amigo. E parece que na juventude ele era charmoso. Baixinho, moreno, cabelos cacheados. Deixa aí, rolou alguma coisa. Tá aí, cara. Parece que não. Ela se apaixonou por um aluno e se casou com ele. Poxa, Spinoza. Mas algumas fontes dizem que ela tinha só 12 anos na época. Caramba. Mas polêmicas à parte, o Spinoza escreveu sobre o amor, o ciúme, a inveja. Ele entendia do babado. Entendia. E no Tratado da Coerção do Intelecto, ele fala de uma experiência traumática que o marcou, mas não dá detalhes. Ele só diz que se sentiu em perigo, precisando de um remédio urgente. Qual remédio? O amor do eterno e do infinito. Não. Para ele, só esse amor podia trazer alegria de verdade e libertar a mente do sofrimento. Profundo, mano. E esse amor aparece na filosofia dele como o amor intelectualis Dei, o amor intelectual de Deus. Que legal. E logo depois dessa história toda, a escola do Van den Ende fechou. E o que aconteceu com o Spinoza? Ele começou a trabalhar com o que vinha. Com o quê? Lentes. Lentes. Sério? Naquela época, lentes para microscópios, telescópios e óculos estavam bombando na Holanda. E ele mandava bem no ofício, viu? Que legal. Tinha até uns caras vendendo lentes falsas, dizendo que eram do Spinoza. Caramba. Já existia falsificação naquela época? Mas voltando ao Spinoza, Uhum. ele se mudou para o interior para se dedicar às lentes e aos estudos. Uma vida tranquila, né? Ele fazia amizade com os menonitas, uma seita protestante que era bem de boa. Entendi. E foi nessa época que ele adotou o nome Benedito, a versão cristã do nome dele, embora não pareça que ele tenha se convertido ao cristianismo. E aí ele foi morar com o cirurgião menonita, o Hermann Hohmann, em Greensburg. E foi lá, nesse isolamento, que ele escreveu 2 obras que foram a base da filosofia dele. Quais A obras? primeira foi uma versão geométrica dos princípios da filosofia do Descartes. Ele basicamente pegou o pensamento do Descartes e transformou tudo em demonstrações geométricas. Essa. Era tipo um jeito de deixar a verdade ou a falsidade das ideias do Descartes mais evidentes, sabe? Sim. E outra obra foi o curto tratado sobre Deus, o Homem e o Bem-Estar, escrito em holandês. É holandês. Mas quando ele foi escrever a obra-prima dele, a Ética, ele escolheu latim. E ainda por cima num estilo geométrico bem complicado. Complicou, né? Complicou. A Ética é tipo um manual de geometria, com definições, axiomas, proposições. Páginas e mais páginas disso. Não é à toa que pouca gente conseguiu ler a Ética até o final. E qual é a ideia central da ética? A Ética é a grande tentativa do Spinoza de explicar, de forma sistemática, como o universo funciona, qual é o nosso lugar nele e como a gente pode alcançar a felicidade. Que ambicioso. E ele começa definindo alguns conceitos básicos, tipo causa de si, finito em seu gênero. Causa de si? O que é isso? É aquilo que existe por sua própria natureza, tipo Deus. E finito em seu gênero é aquilo que tem limites, tipo a gente. Ah! E aí ele define substância, atributo,
modo. E o que é substância? Substância é aquilo que existe independentemente de qualquer outra coisa. Deus, por exemplo. Exatamente. E atributo. Atributo é o que a gente consegue perceber da substância. Tipo, a gente percebe a extensão de Deus como um mundo físico e o pensamento de Deus como a nossa mente. É isso aí. Acertou? E modo. Modos são as modificações da substância. Tipo, a gente é um modo de Deus. Isso. Nossa, que interessante. E aí ele define Deus, liberdade, eternidade. Deus é substância. Deus é a substância infinita, que tem infinitos atributos. E a gente só consegue perceber dois, né? Extensão e pensamento. É. Mas Spinoza acreditava que tudo que existe, existe em Deus. Então, Deus é tipo tudo. Ele chamava isso de Deus, sive natura. Deus ou natureza. Deus é natureza. Isso. Então, a gente faz parte de Deus. Fazemos. E a ordem e a conexão das coisas são as mesmas da ordem e da conexão das ideias. Isso, assim? Tipo, tudo que acontece no mundo físico tem uma correspondência no mundo mental. Interessante. E tudo isso acontece por necessidade, não por acaso. É tipo um dominó gigante em que cada peça derruba a próxima. E a gente não tem livre-arbítrio. Não nesse sentido. A gente acha que escolhe, mas na verdade as nossas ações são determinadas pelas causas que as precedem. Nossa, que loucura. E aí vem a pergunta. Como a gente sabe que Deus existe? Boa pergunta. O Spinoza usou o argumento ontológico, que basicamente diz que a própria ideia de Deus implica a sua existência. Bem complicado, né? Mas a ideia é que, se a gente consegue conceber Deus como um ser perfeito, e a perfeição inclui a existência, então Deus tem que existir. Entendi. Mas, apesar de toda essa lógica e geometria, o Spinoza tinha um lado meio poético, sabe? Poético. Sério. Ele achava que a gente devia tentar ver o universo subspecie aeternitatis sob a perspectiva da eternidade. Nossa. E que a gente faz parte de Deus. Então, quando a gente machuca alguém, a gente está machucando a si mesmo. Profundo. E ele achava que o universo não tem um sentido externo, sabe? O sentido tá dentro dele mesmo. Interessante. Mas e a teoria das emoções dele? Como funcionava? Ah, essa parte incrível. Spinoza era um gênio em entender as emoções. Que legal. Para ele, o desejo era o motor da vida. A gente deseja coisas o tempo todo. Verdade. E o prazer é quando a gente consegue realizar um desejo, quando a gente aumenta a nossa potência de agir. Faz sentido. E a dor é o contrário, quando a gente é impedido de realizar um desejo. Entendi. E ele até definiu o amor. E como é o amor pro Spinoza? Prazer acompanhado da ideia de uma causa externa. Interessante. E o amor intelectualis dei? Como fica? Boa pergunta. Parece que o Spinoza não explica muito bem como esse amor se encaixa na teoria dele. É meio contraditório, né? Mas, no geral, a teoria das emoções do Spinoza é muito perspicaz. Ele entendia como a gente funciona, sabe? Ele dizia que não tem esperança sem medo, nem medo sem esperança. Verdade. E que a gente sente confiança quando tem certeza de que algo bom vai acontecer no futuro. E desespero quando tem certeza de que algo ruim aconteceu no passado. Nossa, que cara inteligente. Mas ele tinha alguma falha. Tinha. Ele era meio radical na certeza dele, sabe? Pô, sim. Ele achava que o pensamento dele era a verdade absoluta. Perigoso. E ele não dava muita bola para dúvida. Para ele, a dúvida era só falta de conhecimento. E ele também achava que o instinto de autopreservação era a base da virtude. Mas e o suicídio? Como ele explicava isso? Para ele, o suicídio era tipo um ato contra a natureza humana. Meio fraco esse argumento, né? Mas, no geral, o sistema dele é bem impressionante. Ele tentou aplicar lógica a tudo, até as emoções. E ele conseguia viver de acordo com a filosofia dele. Olha, parece que ele era um cara meio solitário, sabe? Vivia no mundo da lua. Sei. E tinha uns hábitos meio estranhos. Ele gostava de fazer aranhas lutarem. Cara, que bizarro. E ele ficava horas observando moscas presas em teias de aranha. Que mórbido. Mas, enfim, gênios são gênios, né? Cada um com suas esquisitices. Mas e a recepção da filosofia dele? Como foi? Foi um desastre. Os outros filósofos não gostaram nem um pouco. Por quê? Porque o sistema dele era tipo, ame ou deixe. Sabe? Se você não concordasse com as definições básicas, estava tudo errado. Sim. E aí vieram os teólogos e detonaram Spinoza. Por causa do panteísmo? Eles odiaram a ideia de Deus ser a própria natureza. Entendi. Para eles, Deus tinha que ser transcendente, ter personalidade, poder ficar bravo com a gente. E amar a gente. E o Spinoza meio que acabou com essa ideia de um Deus que se importa com a gente. E como ele reagiu a essas críticas? Ele já esperava por isso. A Ética só foi publicada depois que ele morreu. Esperto. E aí, em 1603, ele se mudou para Würzburg, perto de Haia. E larga.
Continuou levando uma vida simples, trabalhando com lentes e escrevendo. Humilde ele, né? Total. E parece que não era muito de comer, não. O que ele comia? Mingau, pão, leite. Só isso? E um pouco de cerveja. Ele era bem natureba. Interessante. E com o tempo, ele parece que ficou mais humilde, sabe? Ele percebeu que a filosofia dele não ia ser reconhecida enquanto ele estivesse vivo. Poxa, Spinoza. Mas ele não desistiu de tentar explicar as ideias dele. E o que ele fez? Ele começou a escrever o Tratado Teológico Político. Que tratado é esse? É um livro que misturava política e comentários da Bíblia, Pra quê? para mostrar que a liberdade de filosofar não era uma ameaça para a religião nem para o Estado. Ele queria meio que abrir caminho para publicar ética, sabe? Sei. Mas não deu muito certo. O tratado também foi criticado. E o que aconteceu com Spinoza? Ele continua lá, em Voorburg, levando a vida dele. Mas aí, em 1672, rolou um bafafá. Quê? O Jan de Witt, um político holandês, foi assassinado por uma multidão. E Spinoza ficou indignado. Ele queria sair na rua, protestando. Corajoso ele, né? Mas o senhor dele impediu. Sorte a dele. E ele se mudou para Haia. E lá ele... Continuou trabalhando com lentes, escrevendo e recebendo visitas de gente importante. O Schenhaus, um cientista alemão, Sei. e o Leibniz. O Leibniz, saca. Mas o Leibniz meio que roubou umas ideias do Spinoza. Que safado. Pois é. Mas o Spinoza era um cara gente boa. Ele até recusou um cargo de professor na Universidade da Alemanha. Por quê? Porque eu teria que jurar que não ia ensinar nada contra a igreja. Faz sentido ele recusar. E aí, em 1673, ele foi convidado para ir para a França conversar com o general Condé. Que chique. Mas aí rolou um boato de que ele era espião. Eita. Mas no final deu tudo certo. Ufa. Mas a saúde dele já não estava muito boa. Trabalhar com lentes devia ser perigoso, né? Ele provavelmente inalou muita poeira de vidro. E aí? E aí ele acabou morrendo de tuberculose em 1677, com um pouco mais de 40 anos. Que triste. E depois da morte dele, a Ética foi finalmente publicada. E qual foi a reação? As autoridades tentaram proibir o livro. Censura. Mas só serviu para deixar o Spinoza mais famoso. Olha só. E aí o espinosismo se espalhou pela Europa. E o que é o espinosismo? É a filosofia do Spinoza, né? Mas muita gente queria caçar o espinosismo, dizendo que ele era ateu, perigoso. Sei. Mas, no final das contas, o Spinoza deixou um legado enorme para a filosofia, para a ciência, para a política. É verdade. E a gente está aqui hoje discutindo as ideias dele séculos depois. É incrível, né? Mas, e aí, o que você achou do Spinoza? Eu achei ele fascinante. Um cara à frente do seu tempo. Mas ele tinha umas ideias meio, digamos, radicais, né? Tinha. Mas quem não tem? Verdade. Mas, pensando bem, será que ele estava totalmente certo? Como assim? Ele achava que o universo era totalmente racional, que tudo acontecia por necessidade? Mas e a gente... E o livre-arbítrio? Será que a gente não tem mesmo nenhuma escolha? Boa pergunta. E será que o mundo é tão lógico assim? Ou será que tem um pouco de caos, de aleatoriedade? Sei lá. E como Spinoza explicaria a física quântica? A teoria da relatividade? Sei lá. E como ele explicaria a internet? Nossa. E os memes? É verdade. E o TikTok? Meu Deus. Acho que o Spinoza teria um ataque cardíaco se visse o mundo de hoje. Concordo. Mas enfim, essa é a beleza da filosofia, né? A gente pode questionar tudo, até os grandes pensadores. É isso aí. E o Spinoza, com certeza, ia adorar essa discussão. Com certeza. Ele ia adorar debater com a gente, defender as ideias dele com unhas e dentes. Verdade. E quem sabe até mudar de ideia sobre algumas coisas. Quem sabe? Mas por hoje é só. É isso aí. Fica aí a dica para você que se interessou pelo Spinoza. Mergulha nos textos dele, pesquisa a vida dele, discute as ideias dele com os amigos. E quem sabe a gente não se encontra por aí em algum canto do multiverso para continuar essa conversa. E quem sabe? Até a próxima. Tchau, tchau. Gente, encontro vocês em outro podcast. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal.